Olá, gente! Nesse vídeo venho falar sobre ansiedade generalizada e como esse distúrbio pode causar grandes danos físicos em uma pessoa. Bom, nesse vídeo eu quero contar um pouco do que eu passei com esse distúrbio e como isso me afetou fisicamente, mas antes eu vou contar um pouquinho do que é a ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, ela não é como a ansiedade comum, como quando você vai fazer uma prova, você se sente preocupado se vai sair bem ou não, e fica ansioso, fica ali agitado. Então, a ansiedade generalizada vai muito além disso. E quando você vai encontrar aquela pessoa que você gosta bastante, dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade, bom, isso não tem nada a ver com ansiedade generalizada. Esse tipo de ansiedade todos têm no dia a dia e dura por poucas horas, por poucos minutos e não é nada grave. Acho que todas essas pessoas sentem ansiedade em algum momento da vida. Porém, a ansiedade generalizada é um pouco assustadora e vocês vão saber o porquê. Então agora eu vou falar um pouco sobre a ansiedade generalizada. Ela é uma ansiedade que não passa em questão de minutos, ela pode durar meses, anos ou até a vida inteira. É uma preocupação assim exagerada que você não tem controle. Então assim, é 24 horas por dia, você pode sentir um medo muito forte 24 horas por dia durante meses ou anos, então é assim constante. Não é uma ansiedade que passa em questão de minutos ali, não. A ansiedade, ela pode afetar todas as áreas da sua vida, como a financeira, no seu trabalho, pode afetar sim, você pode ter relacionamentos instáveis, porque a preocupação é com tudo e a todo momento, 24 horas por dia. Então mexe muito com o psicológico e você fica com medo excessivo, uma preocupação muito forte, fora do normal, e vai abalando o seu psicológico, você vai ficando com medo de tudo, com medo de sair, com medo de se relacionar, com medo de tudo. Então é assim, ela abala muito o psicológico com o medo, com a preocupação extrema, fora do normal, com coisas que talvez nem vão acontecer, você fica preocupado antecipadamente e coisas bobas, porém é uma ansiedade que não acaba, ela dura, você coloca uma coisa na cabeça e aquilo vai te martelando e você fica preocupado, fica ansioso e não passa, pode durar muito, por muito tempo mesmo. Então, toda essa preocupação, toda essa ansiedade, além de afetar o psicológico, afetar a sua mente e os relacionamentos, o seu trabalho, como sair de casa, por exemplo, ela também pode afetar o seu físico. E essa foi a pior parte para mim. Então, essa ansiedade, ela é muito parecida com a síndrome do pânico. Eu vou falar alguns sintomas físicos que ela causa. Dores de cabeça, falta de ar, você começa a suar muito, tremores, você pode sentir tensão muscular, contração muscular. Então, assim, é muito parecida com a síndrome do pânico. Então, agora eu vou contar um pouco do que eu passei com isso e como isso me afetou fisicamente. Gente, me dá uma raiva quando alguém fala: ai, eu te entendo porque eu tenho ansiedade também, eu fico muito preocupado e às vezes assim eu nem consigo dormir, mas passa, mas assim eu tenho ansiedade. Então, assim, eu fico um pouquinho com raiva porque a minha ansiedade não é desse jeito e a pessoa realmente não entende o que eu passo. Assim, que bom pra vocês que vocês têm essa ansiedade comum, porque a ansiedade que eu tenho e que eu vou falar é um pouco assustadora demais. Então eu vou contar um pouco da minha história. Eu vou tentar resumir ao máximo porque a história é longa. Tudo começou quando eu fui assaltada, então logo após isso eu comecei a sentir uma falta de ar toda vez que eu via um homem vindo em minha direção. Então era assim, era como se eu tivesse corrido quilômetros de distância quando eu via um homem vindo em minha direção por esse trauma dos assaltos
então eu ficava muito sem ar e logo após passar a falta de ar, vinha a questão de minutos, segundos, a falta de ar, e logo após isso vinha uma dor no peito e passava logo. Então era toda vez isso quando eu ia para a escola, porque eu fui assaltada indo para o colégio. Bom, então toda vez que eu ia para a escola e via um homem, ou quando eu saía de casa para qualquer lugar e vinha um homem em minha direção, eu sentia essa falta de ar e passava. Então, eu vi que essa falta de ar foi se tornando constante e não passava. Então, assim, na escola, eu ia pra escola e ficava com falta de ar. Então, aquilo eu fui achando um pouco estranho. Mas não liguei que era por causa dos assaltos, não. Eu achei que estava com algum problema no pulmão ou algum problema respiratório. Então, em agosto, bom, isso tudo aconteceu há 2 anos e meio atrás. Em agosto, eu fui parar na UPA porque eu estava sentindo muita falta de ar e eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo. Então, eu fui parar na UPA e, bom, eles colocam um aparelho e a minha oxigenação estava normal, estava 99, 98% e não, eles falavam que eu não estava com falta de ar, que não tinha falta de ar nenhuma. Então, eu fui parar na UPA umas 1000 vezes com essa falta de ar. 24 horas por dia, começou a ficar muito forte, 24 horas por dia, e não passava só quando eu dormia. Então, assim, eu fui parar na UPA 1 milhão de vezes, de tanta falta de ar que eu sentia. E toda vez que eu ia, eles colocavam o aparelho e falavam: você não tem nenhum problema com falta de ar, a oxigenação está normal. Então tá, até então eu só sentia apenas essa falta de ar. Mas teve uma certa noite que foi difícil. Eu comecei já tava com essa falta de ar forte e eu comecei a não sentir meu corpo. Ficou tudo dormente. Meu rosto, principalmente, ficou dormente. Minhas pernas. Então eu comecei a tremer muito. Eu não conseguia parar de tremer. Não conseguia mesmo. E começava a suar muito. Então eu já levantei, assim, eu estava preparada para dormir. Já levantei correndo. Achei que eu ia morrer ali no momento e falei para minha mãe: mãe, vamos para o hospital porque eu estou tendo alguma coisa, eu estou morrendo. E a minha mãe estava calma e aquilo de certa forma me deixou brava porque assim, eu estava morrendo, eu estava passando muito mal, minha mãe estava calma. Porém, ela entendia o que eu estava passando porque ela já passou isso anos atrás, muito tempo atrás ela já teve o mesmo. Então ela pediu para me acalmar e falou: olha, você está tendo uma crise de ansiedade, é apenas ansiedade. Bom, para quem não sabe, eu já tinha crise de ansiedade quando eu tinha 12 anos. Eu fui parar no médico porque eu ficava arrancando cabelos de fio em fio e, bom, fiquei careca aqui na parte de cima e o médico me diagnosticou com ansiedade. Então, assim, com 11 anos de idade. Mas até então nunca tinha acontecido nada fisicamente, não, além da depressão. Então, assim, nessa noite minha mãe pediu pra eu ficar calma, falou que era uma ansiedade que, mesmo estando dormente e eu estando tão preocupada, que ia passar. Então, ela começou a orar ali pra mim, falou pra eu deitar, ficar calma, pra me acalmar. E logo eu me acalmei e dormi. E quando eu acordei melhor, só que com essa falta de ar, mas com o tempo veio a dormência de novo. A partir desse dia, eu comecei a ter vários sintomas. Cada dia aparecia um sintoma diferente. Então, meu corpo ficava todo dormente, a falta de ar ficava pior ainda e eu não entendia por quê. Então, eu comecei a ir em hospitais particulares, passei por um monte de clínicos gerais e eles só falavam: ansiedade, porque assim, eu fazia exame de sangue, tirava algumas chapas do pulmão e não encontravam nada, assim, nesses clínicos gerais. Então eles sempre me mandavam para casa e eu morrendo, é, com o meu corpo formigando, tremendo e sentindo falta de ar.
E os médicos só falavam, ansiedade, vai pra casa, fica calma e pronto. Só que eu só ia piorando. Isso começou em agosto e chegou ali em outubro, eu já não aguentava mais a falta de ar. Era constante, 24 horas assim por dia, e só quando eu dormia mesmo que eu não via essa falta de ar. Então eu ficava acamada o dia inteiro. Eu tive que parar de ir para a escola porque eu não aguentava nem andar. Eu não aguentava comer, eu não aguentava fazer nada de tanta falta de ar. Então, assim, eu ia em médicos, não resolviam nada, e eu fui internada no hospital particular porque teve um dia que eu senti muita dor de cabeça, eu não sentia meu corpo, comecei a ter uma falta de ar mais forte ainda, fiquei internada 2 dias, fizeram algumas baterias de exame, falaram que eu não tinha nada, que era só ansiedade, pra eu ficar calma e me mandaram pra casa. Então eu fiquei com esse sofrimento de falta de ar, de dormência, de dor no peito, dor no coração, dor de cabeça e tantos outros sintomas até novembro. Então, assim, minha mãe foi na diretora lá da minha escola, explicar que eu não estava conseguindo sair da cama, explicou minha situação, né? Então, elas entenderam e falaram para eu me tratar, como eu era uma boa aluna e me dedicava, elas entenderam e falaram que eu podia e me dariam o tempo que for para eu fazer o tratamento e descobrir o que eu tinha. Então, assim, gente, foram os piores meses da minha vida, foram os piores sintomas que eu poderia sentir, é, falta de ar e tantas coisas ruins que eu estava sentindo ao mesmo tempo, e cada dia surgia um sintoma novo. E como eu ia em vários clínicos gerais e ninguém descobriu o que era, e eu já estava ali acamada por meses, de agosto até novembro, com esse sofrimento todo, 24 horas por dia, todos os dias. Então, assim, eu já tinha achado que estava com uma doença grave, que médico nenhum conseguiria achar e que eu iria morrer. Era o que eu achava, porque assim, eu já tinha perdido até as esperanças, pensava em suicídio, porque eu não aguentava mais a falta de ar, que era tão forte. Que chegou um certo dia e um novo sintoma surgiu. Minha mandíbula travou e não destravava. Gente, meus dentes começaram a apertar fortemente um sobre o outro, muito forte mesmo, que eu não aguentava, a dor era insuportável, então eu fui parar correndo no UPA, e assim, eu já tava com todos os sintomas, tava com falta de ar, tava com dor no peito, coração acelerado, e aparece mais isso. Minha mandíbula travou, os dentes travaram um contra o outro e ficou. Eu tentava abrir e voltava sozinho para o mesmo lugar. Então eu fui parar na UPA, urgente, e eu cheguei lá, falei tudo pro médico, falei que não estava mais aguentando, porque minha mandíbula estava travada, e o médico simplesmente falou: eu não sou dentista, você tem que ir num dentista, isso aí é um sintoma de bruxismo, que é o nome, é, ou ATM que ele falou, mas se não me engano ele falou que era bruxismo mesmo. E bruxismo é quando você está dormindo e você começa a ranger os dentes e começa a apertar um sobre o outro, alguma coisa assim, e começa a desgastar até os dentes. E ele falou que era isso, que não era dentista e que eu tinha que ir no dentista apenas. E passou um de pirona e me mandou embora. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei pior. É, bom, eu comecei a vomitar até, eu vomitei. Então eu passei a noite inteira com a minha mandíbula travada e não passava por nada, gente. Não sei como eu consegui dormir naquela noite. Então eu já estava com todos os sintomas, com a falta de ar, com dor de cabeça, com dor no peito, com tremores, dormências e agora a mandíbula travada. Então eu pensei, gente, eu estou morrendo aos poucos e ninguém faz nada, ninguém me salva. Então eu ficava desesperada mesmo, entrava em desespero. Então, após essa noite, quando eu consegui dormir, gente, eu acordei pior. Já tava com falta de ar, já tava
com dormência, com tremores, e minha mandíbula agora tinha travado. E eu amanheci muito pior e minha mandíbula estava muito doendo. Eu tenho problema sim na mandíbula, porém era um caso muito grave. Ela travava e ficava. Então, assim, eu falei, meu Deus, tô morrendo. Entrava em desespero total. No dia seguinte, depois de eu ter ido na UPA, além da minha mandíbula estar travada, mas todos esses sintomas que eu sentia, como falta de ar, como dor no peito, como dormências, tremores, meu pescoço travou. E aí eu pensei, mãe, tô morrendo, pelo amor de Deus. Então assim, minha mãe ficou preocupada, minha avó ficou preocupada, então ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Porque assim, meu pescoço, ele virava e travava. Eu não conseguia voltar ao normal. Ele ficava travado para um lado. E aí eu fui tomar um banho, se não me engano, para ir para o hospital. Então eu tomei um banho quente e passou. E eu acho que assim, o banho quente ele alivia os músculos, né? A tensão. Então assim, passou. Mas quando eu vesti minha roupa, meu pescoço virou e travou de novo. Travava e eu já fiquei desesperada, porque, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Então, assim, eu já tinha perdido totalmente a esperança, já achei que tava morrendo, sim. Então, eu cheguei no hospital, no pronto-socorro, e uma médica que me atendeu, então a médica me viu daquele jeito e falou, nossa, eu nunca vi um caso desse, porque realmente meu pescoço virava e ficava travado, gente, minha mandíbula também. Mas por enquanto estava só travado o pescoço e a mandíbula. Então me levaram para o quarto e a médica falou, olha, eu não vou saber lidar com essa situação. Era no hospital particular, não era mais em UPA não. E chamou o médico que estava no plantão, que era um cardiologista. Então o cardiologista veio me atender, ele viu aquilo, falou que podia sim ser ansiedade, porque minha mãe contou que eu tinha um histórico de ansiedade, mas que estava com medo de ser meningite. O médico saiu do quarto e após ele ter saído do quarto foi quando tudo aconteceu. Gente, daqui da minha cintura para cima travou tudo, tudo. A única coisa que mexia eram os meus olhos. E minha mandíbula que estava fechada, minha boca abriu e eu não conseguia mais mexer nada, gente, apenas meus olhos. Eu fiquei imóvel, eu fiquei travada e, bom, nesse momento minha avó estava no hospital, minha mãe estava e até minha mãe já achava que nem era ansiedade mais do jeito que eu estava ali. Então, todo mundo achou que era algo grave mesmo, porque, gente, eu fiquei travada. Eu não vou mostrar a forma aqui porque é uma lembrança ruim, é uma imagem horrível o jeito que eu fiquei. Então, ficou tudo travado, meus braços, tudo daqui pra cima ficou travado. Então, eu fiquei imóvel, com a boca aberta, assim, meio que babando, e minha língua parece que ficava grossa, e, mano, foi horrível. Foi a sensação mais horrível da minha vida. Então, assim, eu só conseguia mexer os olhos. E aí chamaram urgente o cardiologista, ele veio, só que ele veio com 2 remédios já, que era um antidepressivo e um remédio para ansiedade muito forte. Então ele me deu esses 2 remédios e porque ele estava desconfiado que seria ansiedade, que poderia ser, e depois faria uma bateria de exames. Então ele me deu esses 2 remédios em questão de minutos, gente. Tudo passou. Depois desses 2 remédios, que era um antidepressivo e um remédio para ansiedade muito forte, que eu não vou falar o nome, porque pessoas que podem assistir esse vídeo podem querer tomar os remédios e se automedicar. Não é muito bom, não. Então, gente, após tomar esses 2 remédios, tudo passou. Menos a falta de ar. A falta de ar ainda continuava. Mas eu destravei, tudo mexia, minha mandíbula, que ficava o dia inteiro travada, melhorou e todos os meus músculos voltaram ao normal.
E então, assim, veio uma esperança, porque assim, eu não tinha meu filho ainda. Então, assim, pra mim, eu meio que tava nem aí já, lá no momento, achando que ia morrer. Então, assim, quando eu tomei esses remédios, então já veio uma esperança. Então, opa, pode ser ansiedade, não pode ser algo grave. O cardiologista fez exame de coração, pediu tomografia da cabeça, fez diversos exames de sangue, para descartar, né, possíveis é, complicações físicas mesmo, doenças físicas. E, gente, não deu em nada. E o aparelho para falta de ar dava 100%, 99% de oxigenação. Então, assim, ninguém entendia o que era aquela falta de ar. Ninguém conseguia explicar por que eu ficava com tanta falta de ar. Então, no dia seguinte de internação, tinha outro médico que estava de plantão. Então, esse médico falou para mim: olha, seus resultados deram todos bons. Eu ainda estava esperando mais alguns resultados de alguns exames. Então, ele veio dar o resultado, falou que estava tudo ótimo. E de repente, ele me falou assim: eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Então, assim, ele falou para mim que achava que eu estava com síndrome do pânico. É, então, eu já não estava nem aí. O que importava naquele momento é que tinha passado tudo aquilo de ruim, os tremores, o que era muito ruim também era a dormência que eu sentia no rosto, nas mãos, nas pernas. Então, assim, tudo aquilo passou e eu já estava calma. Então, tá. Então, foi a primeira vez que eu fui num psiquiatra na vida. Então, eu fui nesse psiquiatra e aí fui diagnosticada com ansiedade, com depressão e com transtorno de personalidade borderline. Então, assim, ele me explicou que tudo que eu estava sentindo era um efeito de somatização, que é quando você guarda muita coisa para si e muita coisa ruim, vai guardando com o tempo. E como eu já tinha depressão, como eu já tinha sofrido bullying, como eu guardava tudo para mim, como eu nunca fiz terapia, como eu nunca fiz nada, fiquei só isolada em casa, eu fui guardando tudo aquilo e isso refletiu no meu físico. E os psiquiatras chamam de efeito de somatização. Somatização. Então, assim, ele falou que aquilo lá era ansiedade sim, e que a falta de ar era pelo efeito de somatização. Eu acho que é assim que fala, me desculpe se eu estiver errada. E que não era uma falta de ar, era uma hiperventilação, que é quando você respira demais em excesso e entra muito ar no seu pulmão e acaba que você fica sem ar. Então, eu comecei com tratamento para ansiedade, para todos os problemas que eu tinha. É, o médico até falou: como você não tratou tudo disso antes, porque você passou por muita coisa, guardou muita coisa. Então, assim, eu comecei o tratamento com 2 remédios. E, gente, com 2 meses passou tudo. Tudo mesmo, até a falta de ar. Aquela forte falta de ar que eu sentia, passou tudo. Então, assim, com esses 2 remédios que o médico, que o psiquiatra me passou, passaram todos os sintomas. A falta de ar, que não era uma falta de ar, era uma hiperventilação devido à ansiedade, devido a tudo que eu guardava dentro de mim e de repente explodiu, afetando o meu físico. Então, assim, eu melhorei com o tempo, com a medicação. Porém, logo eu engravidei, né? E tive que parar com todo o medicamento. Então, eu voltei a piorar durante a gestação um pouquinho, não como antes, mas piorei um pouquinho de novo, porque eu não podia tomar os medicamentos, eu não tomava, porque poderia afetar meu bebê, né? Então, assim, eu parei com essa medicação, eu já tinha melhorado bastante a falta de ar, tudo que eu sentia, as dormências pararam. Então, gente, durante todo esse tempo eu vou contar pra vocês, em 2 cardiologistas, 2 especialistas em pulmão, um neurologista, vários é, clínicos gerais,
O que mais, gente? Passei por tanto médico que eu nem lembro. Na UPA eu fui 1 milhão de vezes. Então, assim, nunca encontravam nada e a solução mesmo foi o psiquiatra, que era ansiedade, depressão, que estava causando tudo aquilo. Então, assim, eu saí desse psiquiatra depois que eu engravidei, né? E depois que eu tive meu filho também, eu não continuei mais com ele, não continuei com a medicação, porém a falta de ar vem de vez em quando, sim. E aí eu fui para outro psiquiatra e aí ele me diagnosticou com bipolaridade, não borderline, que ele falou que o outro estava enganado. Mas aí ele falou que eu tenho que fazer terapia e tal, que assim é pra vida toda, né, gente? Então, assim, de vez em quando ainda vem a falta de ar forte, vem aquela dor no coração. E quando a gente sente essas coisas, na hora a gente não pensa que é apenas uma ansiedade, a gente acha que vai morrer ali mesmo. Então, assim, toda vez que vem essa ansiedade, eu acho que vou morrer. Só que eu tomo remédio, assim, pra ansiedade, tomo até hoje, passa. Então, assim, hoje eu melhorei, nossa, bastante em relação à falta de ar que eu senti antes. Dormência, não sinto mais. Dor no peito eu sinto um pouco, sim. Mas quando eu vejo que está vindo a falta de ar, que estou começando a passar mal, eu tomo medicamento e já passa. Por exemplo, quando começa a chover muito forte, eu tenho muito medo de chuva forte. Então eu começo a ficar desesperada, já começo a sentir uma falta de ar muito forte. Eu tô bem melhor hoje em dia, nossa, bem melhor. E a falta de ar já nem acontece só quando assim eu sinto muito medo ou é, alguma coisa acontece e eu fico muito mal. Mas graças a Deus eu estou bem, a falta de ar passou, as dormências, as dores no peito. Então assim, passou tudo. Então eu queria contar um pouco para vocês como a ansiedade generalizada me afetou e me afeta ainda assim. Então, assim, essa ansiedade, ela não resolve com atividade física, ela não resolve com respiração, com meditação, ela resolve com medicamentos mesmo, infelizmente. É lógico que exercícios vai aliviar, a terapia vai aliviar, tudo vai aliviar se você fizer corretamente, uma alimentação saudável, uma respiração da maneira correta. Então, mas assim, na ansiedade generalizada, tipo de ansiedade, o que resolve mesmo são os medicamentos. Pelo menos pra mim, né, gente? Em outras pessoas eu não sei. Mas foi resolvido, pelo menos eu vi que não era uma doença grave, porque eu achei que eu já estava morrendo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu tenho que ir me cuidando, né? Assim, ir fazendo terapia e fazer exercícios, atividade física. Mas eu estou bem melhor, eu não preciso tomar tanto medicamento mais, porque assim, eu só tomo quando, por exemplo, tem uma chuva forte e eu começo a passar mal do mesmo jeito que eu passava antes. Então, assim, quando eu sinto um medo muito forte, uma ansiedade muito forte, se eu não tomar o remédio, eu vou parar no hospital. Mas, tirando isso, eu não sinto mais nada, estou bem. E só a depressão aí mesmo que tá pegando. Isso aí eu já tô acostumada, porque eu já sofro desde os meus 11 anos. Então, isso aí eu sei lidar muito bem. E vou melhorando a cada dia mais, né? Estou com planos já para o meu futuro, já estou com novas expectativas aí para o ano que vem. Então, vai dar tudo certo. Vou melhorando a cada dia mais. E já estou bem melhor do que estava, gente, porque foi fácil não. E só minha mãe mesmo que estava do meu lado ali naqueles dias e minha avó também que me ajudava bastante com os remédios caseiros, tentando ali me acalmar. Mas
eu não tinha ninguém do meu lado. E para vocês verem como era sério, pediram até para fazer oração forte em mim. Então, assim, foi complicado, gente, porque ninguém achava nada, fazia exames e eu morrendo e ninguém sabia o que era. Essa foi a minha história, um pouco do que eu passei, porque assim, se eu fosse contar tudo em detalhes, tudo que eu passei mesmo, eu iria ficar aqui, iria dar umas 2 horas só de vídeo. Eu queria mostrar mesmo que a ansiedade generalizada é diferente, que ela afeta o físico totalmente, assim, afeta mesmo o físico. E muita gente aí sente dor no peito, já acha que tá tendo infarto, já acha que é problema no coração e vai ver a ansiedade. Então, assim, é pesado, a ansiedade generalizada, tudo que eu passei foi pesado. Eu passei por despersonalização também, que é quando você sente que sua alma está saindo do corpo, está meio fora da realidade. Nesse meio tempo que eu passei mal, eu senti isso. Fiquei uma semana mais ou menos sentindo essa despersonalização, que foi horrível, sentimento horrível também, não desejo pra ninguém. Então é isso, essa é a minha história com a ansiedade generalizada. Então, mas passou. Passou, eu tô melhor. A cada dia mais eu estou ficando melhor e espero ficar assim, porque eu tenho, né, pelo meu filho também, eu não penso em mim, eu penso no meu filho, que merece uma mãe feliz, que merece uma mãe saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Sim, gente, eu peço desculpas porque eu tinha tudo programado na minha mente e sempre que eu vou fazer vídeos eu travo na hora. Então eu acabo não falando tudo que eu queria falar, tudo que eu pensava em falar no vídeo e sai totalmente diferente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos, do que é essa ansiedade generalizada. Se vocês não entenderam, pesquisa um pouquinho no Google, porque assim não é uma ansiedade comum. Ela afeta muito o psicológico e o físico. Desculpas também se o vídeo ficou longo, porque eu não consigo fazer vídeos curtos, eu já falei isso aqui. E também peço desculpas pelo cansaço. Eu tô muito cansada, estou com muito sono, então passei o vídeo todo aí quase dormindo. Então, tô muito cansada mesmo. E me perdoem aí pelo cansaço no vídeo, se eu quase dormi aí durante o vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês entendam mais as pessoas que têm esse problema, que passam por isso e dê apoio também, né? Não julgue, porque as pessoas costumam julgar bastante, né? A gente que tem esses distúrbios, esses problemas psicológicos. Sim, eu praticamente só tenho apoio mesmo da minha mãe e ali do meu filho que me dá forças, né? E eu também tenho conhecido pessoas muito legais no meu Insta que têm me mandado mensagens muito positivas. Eu agradeço a todos que têm me mandado essas mensagens. Vocês têm sido uns anjos na minha vida, sério. Porque teve momentos que eu estava muito mal e teve pessoas ali que estavam ali e falaram a coisa certa no momento certo e eu fiquei melhor. Então, pessoas do meu Instagram, muito obrigada mesmo. Vocês têm me dado muito apoio, me mandado muitas mensagens legais. Isso tem me ajudado bastante também. É isso, gente. E mais uma vez me perdoe pelo cansaço e por não saber me comunicar e me expressar muito bem para poder explicar o quão grave é esse distúrbio. Mas tem tratamento, gente. Tem tratamento. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.